Dando continuidade à parte 3. Por isso que no lar de muitos crentes há paz, porque ele é obediente à palavra de Deus. Mas quando há uma televisão no seu lar, uma legião sai do inferno através desse portal e entra para dentro das casas. Por isso que muitos irmãos oram para Jesus libertar sua família, seus filhos, e há muita briga entre casais. Há uma batalha espiritual dentro do seu lar. Esses demônios assolam os lares com enfermidades e colocam uns contra os outros. Quando o crente ora, Jesus envia o seu anjo para expulsar os demônios através das orações dos crentes, porque ele ouve o clamor e tem misericórdia. O anjo expulsa os demônios do lar por causa da oração do crente. Por algum momento, o lar fica calmo, mas quando o crente liga a televisão, outra legião de demônios começam a entrar. O crente ora e de novo o anjo expulsa, mas quando ele liga a televisão, outra legião entra. É uma guerra que sempre vai continuar, nunca irá terminar por causa da televisão. Muitos crentes oram e acham que Jesus não está ouvindo a sua oração, porque a guerra nunca acaba. É claro que Jesus está ouvindo e agindo. Ele manda a bênção, mas os irmãos atraem mais demônio para a sua casa, que colocam barreira nas bênçãos que Jesus já entregou. Muitos irmãos não param e refletem sobre a televisão e ignoram aquilo que ela pode fazer. Muitos não tratam a televisão como um inimigo espiritual. Depois que os filhos caem na prostituição e vício, não sabem o porquê e ainda acham que Deus é culpado quando vem o mal. Deus não se responsabiliza por aquilo que ele alerta. Deus não quer que os crentes assistam a televisão. Ele está alertando para que os irmãos venham se libertar desse mal. Depois que vem o mal, não diga que Deus não avisou. Ele não vai livrar do mal aquilo que ele pede para lançar fora. Aquilo que é para nós se libertar, Deus nos dá o livre arbítrio de escolha. Mas aquilo que não está ao nosso alcance, o próprio Deus, ele nos liberta. Muitos casais evangélicos estão se divorciando. É só analisar quem está destruindo o lar. Criar os filhos no caminho de Jesus com aparelho de televisão é difícil. Esse aparelho atrapalha a vida espiritual não só dos filhos, mas de todos aqueles que assistem. Muitos irmãos estão desanimados na igreja e não oram mais. Os demônios matam as forças daqueles que assistem a televisão. Disfarça desse portal do inferno, feche essa entrada de demônios e irão ver a mudança de Deus na sua vida espiritual. Haverá transformação na vida daqueles que moram na sua casa, a paz entrará no seu lar e aquele desânimo de orar e ir à igreja vai sair. Aquela fraqueza espiritual vai sair da sua família. Quando esse aparelho do inferno for arrancado de sua família. A televisão é uma prisão espiritual. Veja o que diz em Salmo 69, verso 2 ao 3. Atolei-me em um profundo lamaçal, onde se não pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. Estou cansado de clamar. Secou-me a garganta, os meus olhos desfalecem esperando o meu Deus. A televisão atola e prende a pessoa no profundo lamaçal, tirando o tempo de ler a palavra e orar. Muitos irmãos não vão à igreja por causa da televisão. Quem assiste à televisão não pode estar em pé, ou seja, a sua vida espiritual não fica em pé. Quem assiste à televisão entra na profundeza das águas, onde a corrente leva, ou seja, a corrente de ideologia satânica carrega qualquer pessoa. Primeiro prende e aprisiona, depois leva para o abismo. Veja o que diz em Salmo 69, verso 14 ao 15. Tira-me do lamaçal, e não me deixes atolar.
Seja eu livre dos que me aborrecem e das profundezas das águas. Só Deus pode tirar o homem da prisão em que ele está e daquele que o aborrecem. Quem aborrece são todos aqueles que induzem o homem a errar. As novelas e seus atores aborrecem a todos que assistem. No verso 15 diz: Não me leve à corrente das águas, e não me sorva no abismo, nem o poço cerre a sua boca sobre mim. A corrente é a força diabólica que arrasta a pessoa para o pecado. O abismo, o poço e sua boca é o inferno, que traga as pessoas que são arrastadas pela corrente do mal. A televisão, ela tem o poder de arrastar, porque ela induz. A sua corrente leva muitos ao inferno. Essa corrente do mal que a mídia possui é forte e muitos subestimam. Os 4 inimigos mais fortes para o crente enfrentar são a televisão, o mundo, ele mesmo e Satanás. Os pecados que a televisão ensina através dos filmes e novelas é um abismo. E sabemos que um abismo chama outro abismo. Aquilo que a televisão passa chama para a vida da pessoa, ou seja, muitas pessoas são induzidas a fazer a mesma coisa. Veja o que diz em Salmo 42, verso 7. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. A palavra catadupas significa queda d'água. Os ruídos das quedas d'água, todas as tuas ondas passam sobre a pessoa. As ondas do mal e toda a turbulência da televisão atinge a pessoa. O abismo que passa na televisão chama um abismo para o lar e a vida da pessoa. Para muitos, a televisão é inofensiva, apenas um aparelho de entretenimento. Mas o seu poder de convencer as pessoas a praticarem tais coisas inconscientemente é grande. Quantas pessoas xingam ou fazem algo inconsciente, sem querer fazer, acaba fazendo porque a mente da pessoa está doutrinada pela televisão. Costumes é algo que se aprende e acaba fazendo parte da vida da pessoa. E quando a mente já se acostumou com coisas ruins, a pessoa só faz coisas que desagradam a Deus. Esses atos acabam sendo automáticos, porque a nossa natureza já foi programada para isso através do nosso cérebro. O nosso cérebro é uma máquina que controla o nosso corpo, a nossa personalidade e natureza. Veja o que diz em Isaías capítulo 5, verso 9. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal. Quem faz da escuridão luz e da luz escuridão, e fazem do amargo doce e do doce amargo. A televisão prega os seus costumes, e muitos que querem praticar os costumes da televisão estão chamando esse mal de bem. E quando a palavra de Deus prega contra o pecado, muitos dizem que a Bíblia é homofóbica e se rebelia contra a palavra. Chama o bem da Bíblia de mal. Prefere andar naquilo que a televisão prega, achando que é a melhor coisa. Fazem da escuridão a luz, dizendo que essas práticas do mal é boa. Querem andar no caminho de Deus, mas não quer deixar de dar audiência e apoiar a mídia suja. O caminho de Jesus é estreito, por isso as suas palavras são amargas, mas muitos fazem do amargo doce. Faz o caminho de Cristo enlarguecer, fazendo aquilo que é difícil ficar fácil. Querem praticar as coisas do mundo e de Deus. Não querem renunciar aos costumes do mundo, imitando os atores e atrizes de televisão. O caminho do mundo é doce, porque ele oferece todos os desejos da carne. Mas esse caminho doce que o mundo e a televisão ensina, muitas pessoas fazem desse caminho a verdade de suas vidas, fazendo do doce, que é a mentira, ser o amargo, que é a verdade. Se você não apoia as coisas erradas, não assiste esse aparelho, não dê legalidade para os demônios trabalhar no seu lar.
Veja o que diz em Colossenses capítulo 3, versos 5 ao 6. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Os olhos são membros do nosso corpo que não pode ver coisas imundas. A televisão induz a impureza, o apetite desordenado que pode ser a orgia e vício do sexo. A televisão ensina a idolatria, ou seja, fazem ídolos como cantores e atrizes, apresentadores e jogadores. A televisão induz a prostituição e a vil concupiscência, que é desejo sem limite e imoderação. Veja o que diz em Gálatas capítulo 5, verso 16 ao 21. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lasciva, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ira, peleja, dissensões, heresia, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisa semelhante a essa, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. No verso 18 diz: só os que são guiados pelo Espírito Santo não estão debaixo da lei. A lei é a mesma coisa do pecado, porque leva a pessoa a ser condenada. No verso 17 diz que o Espírito e a carne lutam para ver quem vai vencer. Se a carne vencer, o indivíduo fará coisas que alimentem os desejos da carne. Se o Espírito vencer, o indivíduo fará somente aquilo que a palavra manda. A televisão induz a praticar as obras da carne, por isso que ela não serve para o cristão. Na luta entre a carne e o espírito, a televisão sempre ajudará a carne. E quem realizará as obras da carne não herdará o reino de Deus. A televisão prega os seus conceitos e os demônios trabalham em cima daquilo que foi pregado. A televisão planta a sua semente e os demônios dão crescimento. Veja o que diz em Mateus capítulo 3, verso 10. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produzir bom fruto, é cortada e lançada no fogo. A televisão planta a semente má no corações das pessoas. Essa semente vira uma árvore que dá fruto má. Então é cortada, ou seja, morta e lançada no fogo do inferno. Mas quando a palavra de Cristo é plantada, o Espírito Santo dará o crescimento e a árvore dará bons frutos. Veja o que diz em Gálatas capítulo 5, verso 22 ao 23. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei, ou seja, a lei do pecado perde o seu poder. Tudo isso que foi falado, a televisão prega contra. A televisão rouba o tempo, tira o tempo de ler a Bíblia e orar. Isso acontece àqueles que dão mais ouvido à televisão todos os dias e vai poucas vezes na igreja e não ora. Às vezes o trabalho tira o tempo da pessoa, está todos os dias na igreja, mas o pouco de tempo que ele tem, não vai à igreja para ficar assistindo. O dia da sua folga não tira para adorar a Deus, ler a Bíblia, orar e louvar. Tudo isso pode ser feito no lar, antes de ir para a igreja. A televisão congela a vida espiritual, tirando o tempo que era para ser dedicado a Deus. Muitas novelas, filmes e desenhos são oferecidos pelo diabo. A pergunta é, por que eles oferecem essas oferendas antes de pôr na televisão?
Porque eles sabem que todos vão assistir tudo que passa na televisão. Se ninguém assistisse à televisão, eles não ofereceriam suas novelas e seus desenhos. E tudo aquilo que é oferecido ao diabo é para prejudicar a pessoa. A legião de demônios age na vida das pessoas por causa da oferenda. Tudo aquilo que é oferecido às forças do mal é maldito. Veja o que diz em 1 Reis, capítulo 15, verso 11 ao 12. O rei Asa fez o que era reto a Deus, tirou da terra os rapazes escandalosos e tirou todos os ídolos que seus pais fizeram. Faça o que é reto ao Senhor e tira tudo aquilo que é maldito do seu lar. O rei Asa removeu os ídolos da sua casa, do templo de Deus, e os que estavam espalhados nos montes. E ídolos hoje são os que trabalham na televisão. Quem remove a televisão está removendo não só o aparelho, mas os famosos da sua casa. Os ídolos estão na mídia, porque a televisão tem a função de promover e produzir ídolos que roubam o lugar de Deus. Assim como Satanás, que um dia quis roubar o lugar de Deus, quantas pessoas pobres e anônimas viram celebridades de um dia para o outro. A televisão é o único meio de comunicação que dará fama para as pessoas. E quem escolher esse caminho perderá a salvação. Quem tem um sonho de ser ator, atriz, jogador ou cantor do mundo, veja o que diz em Mateus capítulo 4, verso 8 ao 9. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. E disse-lhe: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. O diabo ele dá glória e fama se adorar a ele, e muitas pessoas famosas fazem pacto para ter tudo isso. Mas o diabo perdeu o seu lugar no céu porque quis roubar a adoração para ele e foi atirado para baixo. Os famosos da mídia também roubam a adoração para eles e vão ser atirados para baixo, que é o abismo infernal. Veja o que diz em 2 Reis, capítulo 18, verso 4. Ezequias tirou os altos e quebrou as estátuas, e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaço a serpente de metal que Moisés fez, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe clamavam Neustã. Ezequias tirou os ídolos dos montes, quebrou e derrubou os ídolos dos bosques abaixo, ou ao chão, fazendo em pedaço, porque até aquele dia o povo de Israel o adoravam. As pessoas do seu lar só ficarão livres quando você tomar uma atitude de remover o mal de dentro de sua casa. O povo de Israel era o povo de Deus e sabiam que a idolatria era pecado desde o dia em que saíram do Egito, mas mesmo assim eles tinham essa fraqueza. Mesmo sabendo que é pecado, eles não queriam largar. O povo de Deus hoje, a Igreja de Cristo, sabe que a televisão induz ao pecado, assim como os ídolos de Israel induzia ao pecado. A Igreja sabe que a televisão não é de Deus, porque a Igreja no Brasil nasceu com essa mentalidade há mais de 100 anos atrás. A Igreja sempre foi contra a televisão, assim quando surgiu a primeira televisão. O que aconteceu foi que aos poucos Satanás foi quebrando a resistência até todos aceitarem a televisão. A igreja de hoje sabe que a televisão não é boa porque a herança dos primeiros irmãos que pregavam contra a televisão foram passada. Nos dias de hoje, a maioria dos irmãos, mesmo sabendo que a televisão é inútil, eles têm em suas casas. O povo de Israel sabia que adorar imagem é pecado, mas mesmo assim eles tinham esses ídolos em seus lares. O único jeito deles se libertarem era destruindo as imagens. O povo de Deus sabe que a televisão não é boa, mas não tem coragem de removê-la.
O povo de Israel não tinha coragem de remover os ídolos, mas sempre alguém de atitude como Ezequias teve coragem de quebrar e fazer em pedaços. O que falta na igreja de hoje é atitude para remover esse aparelho. O povo de Israel adotaram os ídolos dos cananeus, e o povo de Israel era de Deus, e o povo cananeu não era de Deus, mas mesmo assim o povo de Israel adotaram os ídolos dos cananeus e seus costumes. A igreja de hoje tem adotado os ídolos do povo do mundo através da televisão. Por isso que a igreja tem que remover os ídolos de carne que estão em suas casas através da televisão. Esses ídolos de carne estão nas novelas, filme, música e futebol. Veja o que diz em 2 Crônica, capítulo 34, verso 3 ao 7. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi seu pai, e no 12º ano começou a purificar Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques, e das imagens de escultura e de fundição. E derribaram perante ele os altares dos Baalins, e cortou as imagens do sol que estavam acima deles, e os bosques, e as imagens de escultura e de fundição quebrou, e reduziu a pó, e o aspargiu sobre a sepultura dos que lhe tinham sacrificados. No verso 7 diz: E tendo derribado os altares e os bosques e as imagens de escultura, até reduzi-lo a pó, e tendo cortado todas as imagens do sol em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. Josias destruiu todas as imagens e altares, reduzindo a pó, fazendo uma purificação nos altares, bosque e o templo de Deus, fazendo assim uma limpeza na terra de Israel. A igreja de hoje não pode ter aquilo que traz maldição em sua casa, e muitos dizem: o que tem a ver um aparelho de televisão? Que perigo pode oferecer à nossa vida? É apenas um eletrodoméstico. O aparelho não vai fazer mal, mas o que passa nele sim. Os maus exemplos que dão, fora as oferendas que atraem coisas ruins a partir das novelas. As novelas oferecidas são para ganhar audiência. É a mesma coisa uma imagem de escultura. Uma imagem não vai fazer nada, mas os demônios que estão por detrás da imagem vai trazer problemas e maldições. Os demônios trabalham por trás das imagens porque sabem que existem milhares de devotos. Os demônios não podem receber a adoração e se escondem por trás das imagens para receber a adoração. As imagens não faziam mal ao povo de Israel, porque eram deuses mortos, mas o povo se inclinava perante elas. Por isso que Deus mandava tirar as imagens. Um pedaço de metal, ferro ou prata não pode prejudicar a igreja, mas quando há uma inclinação por esse objeto, é melhor se desfazer. A televisão é um grande meio de inclinação das pessoas. Não há quem consiga ficar sem assistir, tendo uma em casa. Josias fez uma purificação, se libertando desses deuses mortos e inofensivos. Esses deuses, mesmo não podendo fazer nada por ninguém, causavam um grande estrago na vida espiritual de todos. Como Josias, temos que se purificar daquilo que não agrada a Deus. Por mais que simples e inofensiva seja a televisão para muitos, dizendo que é apenas um entretenimento, a televisão faz grande estrago na vida espiritual dos crentes. Para os olhos carnais, a televisão é inofensiva, mas para os olhos espirituais, a televisão é uma grande arma do inimigo. Uma imagem de escultura é inofensiva, mas o demônio que age por detrás dela traz maldição. Assim é a televisão, ela é inofensiva aos olhos, mas o demônio que está por detrás desse aparelho causa grande estrago também na vida dos crentes. Por causa da televisão, as crianças não sabem diferenciar o caminho a seguir. Mesmo que os pais e o ministério ensinem a palavra, a televisão também vai querer ensinar a sua verdade.
Quando a criança estiver crescendo, vai escolher a verdade mais fácil de seguir. A igreja tem que renunciar aos ídolos do seu lar em prol de sua família. A palavra de Deus diz: ensina o seu filho o caminho em que deve andar. Como você pode ensinar o seu filho o caminho que ele deve andar se a televisão ela traz esse impedimento? Na família tem sempre uma pessoa que está mais fraca espiritualmente ou desviada. Essas pessoas são mais atingidas do que os que estão fortes espiritualmente. Os fracos caem primeiro, já os que estão fortes, aos poucos as suas forças vão sendo minadas até caírem também. Esse é o poder que a televisão tem no seu lar. Espiritualmente, ela devasta a vida espirituais dos fiéis. O público jovem e evangélico hoje são mais fracos na vida espiritual do que o público de antigamente. Por isso que tem que ser protegido desse mal. Um irmão que aceitar a Jesus hoje, não importa se é jovem ou idoso, vai ter dificuldade em seguir o caminho de Jesus. A televisão colocará barreira para que a pessoa não se afirme, avivando os desejos da carne e a ilusão desse mundo. Veja o que diz em 1 João capítulo 5, verso 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. A igreja tem que se guardar dos ídolos de carne, mas primeiro o exemplo vem de dentro do lar. Os pais têm que ser o exemplo, porque na verdade a televisão é uma maldição caseira e fica 24 horas ligada no lar, ou seja, promove a destruição o dia todo. Uma pessoa não aprende tanta coisa imunda na rua como dentro do seu lar. A pessoa vai na rua e fica poucas horas para aprender as manias do mundo. Já em casa, a pessoa vai ficar o dia todo aprendendo as manias do mundo. A televisão é o mundo dentro dos lares. Não há diferença entre o mundo e a televisão. Aquilo que acontece no mundo, como morte, prostituição, adultério e nudez, passa na televisão. Até os jornais falam da morte, roubo e sequestro, dando uma aula como se devem fazer. O jornal explica como foi e como aconteceu, enchendo várias mentes que já estão com maus pensamentos. É a novidade que a novela inventa, o mundo copia. O Senhor me revelou que muitos irmãos não vão subir no arrebatamento por causa da televisão. O Senhor me mostrou que na sua volta muitos estavam assistindo televisão e não subiam. Isso é independente do tempo, sendo de manhã, tarde, noite ou madrugada, sempre vai ter irmãos assistindo. Veja o que diz em Mateus capítulo 25, verso 1. Fala das 5 virgens prudentes e das virgens loucas. As 5 virgens loucas não estavam com azeite consigo. Pessoas que não gostam de orar e ir à igreja ficam em casa e não buscam o azeite do Espírito Santo. A televisão atrapalha esse tempo que a pessoa tem de buscar a Deus. Veja o que diz em Mateus capítulo 6, verso 22 ao 23. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Os olhos que assistem à televisão não podem ser bons. Primeiro, os olhos que têm prazer de ver a nudez e a prostituição não são bons, porque é através dos olhos que a imagem daquilo que foi mostrado vão para o coração. Isso leva a pessoa a praticar o adultério e a prostituição. Então o corpo irá ficar mal, porque veio o desejo e a prática do ato. O que passa na televisão é só pornografia e maldade. A igreja tem que se livrar dessas imundícias. Se os teus olhos forem bons, todo o corpo terá luz. Uma pessoa que não assiste em televisão não vai ter esses desejos que as novelas e filmes incitam. A pessoa é lavada mentalmente dos pensamentos da maldade. Muitos crimes arquitetados que acontecem no mundo real muitas vezes vêm de filmes de psicopata e terror, novelas e outros.
Uma pessoa que tem os olhos bons nunca assistirá à televisão, porque a sua alma não tem prazer para com o pecado. Uma pessoa que tem os olhos bons nunca manchará a sua visão com coisas fúteis, porque o seu corpo terá luz. E essa luz é o Espírito Santo de Deus que se agrada com a santidade dos olhos, daquele que purifica o seu lar, tirando os ídolos de carne da mídia. No último verso do versículo 23, diz: Se portanto a luz que em ti há são treva, quão grandes serão tais trevas. Aqui fala que o irmão que diz que tem a luz de Deus na sua vida e assiste essas coisas, a luz de Deus não há na vida dele, mas sim há trevas. E quão grandes são essas trevas. Ele tem prazer de assistir à televisão, está apoiando o pecado, dando audiência para a destruição. Veja o que diz em Mateus capítulo 5, verso 29. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranque-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o corpo ser lançado no inferno. Quem disse que aquilo que assistimos não nos condena? Porque o que os olhos vê, o coração deseja e o corpo reage. Seria fácil vermos e o nosso corpo não reagisse. Se aquilo que vemos não fosse sério, Jesus não teria falado duramente. É melhor evitar assistir para que o corpo todo não fique contaminado e condenado. A Igreja de Cristo tem que fazer um esforço de não assistir para que o corpo seja salvo. Arrancar o olho significa que temos que deixar de assistir aquilo que não agrada a Deus. Um olho pode condenar uma vida, porque aquilo que se vê fica as imagens dentro da cabeça. Imagens de prostituição e pornografia fica na mente e vai ficar no coração também. O coração fica cheio de malícia e desejos pecaminosos. A nossa mente é igual um chip, guarda coisas boas e mal através daquilo que os olhos registram. Arrancar os olhos é doloroso, que significa renunciar um eletrodoméstico tão querido. É doloroso para muitos largar a televisão. É a mesma coisa de arrancar os olhos. Jesus se sacrificou por muitos, mesmo sabendo que a dor era insuportável, porque a igreja não quer sacrificar por Jesus. Isso é o mínimo que pode fazer, já que qualquer sacrifício que a pessoa venha fazer não se compara ao dele. Não é fácil largar a televisão, é difícil para muitos, mas vale a pena fazer esse mínimo esforço para se limpar da intoxicação mundana e morar no céu. Vale a pena largar para subir no arrebatamento. Está difícil largar a televisão? Vai ficar mais difícil para quem ficar na tribulação. Largar da televisão em comparação à grande tribulação que há de vir é fácil. Se é difícil se salvar da televisão, que é apenas um aparelho, quem conseguirá se salvar do anticristo? Hoje é fácil de se salvar e sair dessa prisão do mal. Estamos na graça de Deus. O Espírito Santo dará força para quem quiser renunciar. É só pedir para Ele força. Ele dará para renunciar desse mal. Muitos têm condições de se salvarem no arrebatamento, mas na grande tribulação, quando a porta da graça se fechar, muitos não terão mais força. Porque o Espírito Santo que nos fortalece, Ele é quem dá essa força. Ele não vai estar mais na terra. Quem pedir para Ele o libertar da televisão, Ele fará a libertação. Já na tribulação, não terá como se libertar do anticristo. Jesus me libertou da televisão e pode libertar você. Ele é o mesmo e não muda. Aquilo que Ele quis para mim, Ele quer para você também. Ele quer nos limpar dessas coisas. O direito é iguais para todos. Peça para Ele lhe libertar. Ele é fiel para cumprir.
Veja o que diz em Mateus capítulo 11, verso 29 ao 30. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É doloroso largar a televisão pela vontade da pessoa, mas o Espírito Santo lhe dará força. Largar da televisão pode ser jugo pesado para muitos, mas Jesus disse que seu jugo é suave. Aquele que orar e pedir para Deus força para se libertar, Ele vai libertar para que o jugo de se livrar da televisão seja suave. Largar da televisão pedindo ajuda para Jesus torna seu jugo suave. O fardo de libertação da televisão para muitos é pesado, para Jesus é leve. Uma pessoa sem a influência da televisão ficará livre de sua filosofia podre e aprenderá só com a palavra de Deus as grandes qualidades de Jesus, a mansidão e a humildade. E depois de Jesus encontrará descanso para as almas daqueles que aceitaram o fardo e o jugo de Jesus. A mansidão de coração e a humildade de Jesus entra na vida de quem não assiste televisão. Porque a televisão ensina a vingança, ira, orgulho, completamente inverso à palavra de Cristo. A mansidão e a humildade são fruto do Espírito e obras de Deus, diferente da televisão que prega as obras da carne e os frutos da maldição. Veja o que diz em Mateus capítulo 5, verso 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Quem são os pobres de espírito? São os humildes. Veja o que diz em Mateus capítulo 5, verso 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Os mansos herdarão a nova Jerusalém que vai descer do céu. Veja o que diz em Mateus capítulo 5, verso 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Fome e sede de justiça são aqueles que desejam que um dia a justiça de Deus vai dar um basta no pecado desse mundo. Um irmão que assiste televisão não tem fome e sede de justiça, porque concorda com o pecado. Veja o que diz em Mateus capítulo 5, verso 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. A televisão suja o coração e impede de ser limpo pela palavra. Por mais que a palavra venha limpar o coração, se continuar assistindo a mídia podre, o coração vai ser contaminado. É igualmente uma roupa limpa, não importa quantas vezes você lava. Se você jogar no chão, vai sujar do mesmo jeito. Então, não suje o seu coração quando o Espírito Santo comece a limpar. A televisão, além de manchar o coração, impede de ser manso e humilde, tirando a coroa e o galardão de muitos irmãos. Lave a sua mente, purifique ela de todo mal. Saia dessa prisão espiritual, livre-se dela. O Espírito Santo quer que você seja livre. Desviada. Essas pessoas são mais atingidas do que os que estão fortes espiritualmente. Os fracos caem primeiro, já os que estão fortes, aos poucos as suas forças vão sendo minadas até caírem também. Esse é o poder que a televisão tem no seu lar. Espiritualmente, ela devasta a vida espirituais dos fiéis. O público jovem e evangélico hoje são mais fracos na vida espiritual do que o público de antigamente, por isso que tem que ser protegido desse mal. Um irmão que aceitar a Jesus hoje, não importa se é jovem ou idoso, vai ter dificuldade em seguir o caminho de Jesus. A televisão colocará barreira para que a pessoa não se afirme, avivando os desejos da carne e a ilusão desse mundo.
Veja o que diz em 1 João capítulo 5, verso 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. A igreja tem que se guardar dos ídolos de carne, mas primeiro o exemplo vem de dentro do lar. Os pais têm que ser o exemplo, porque na verdade a televisão é uma maldição caseira e fica 24 horas ligada no lar, ou seja, promove a destruição o dia todo. Uma pessoa não aprende tanta coisa imunda na rua como dentro do seu lar. A pessoa vai na rua e fica poucas horas para aprender as manias do mundo. Já em casa, a pessoa vai ficar o dia todo aprendendo as manias do mundo. A televisão é o mundo dentro dos lares. Não há diferença entre o mundo e a televisão. Aquilo que acontece no mundo, como morte, prostituição, adultério e nudez, passa na televisão. Até os jornais falam da morte, roubo e sequestro, dando uma aula como se devem fazer. O jornal explica como foi e como aconteceu, enchendo várias mentes que já estão com maus pensamentos. É a novidade que a novela inventa, o mundo copia. O Senhor me revelou que muitos irmãos não vão subir no arrebatamento por causa da televisão. O Senhor me mostrou que na sua volta muitos estavam assistindo televisão e não subiam. Isso é independente do tempo, sendo de manhã, tarde, noite ou madrugada, sempre vai ter irmãos assistindo. Veja o que diz em Mateus capítulo 25, verso 1. Fala das 5 virgens prudentes e das virgens loucas. As 5 virgens loucas não estavam com azeite consigo. Pessoas que não gostam de orar e ir à igreja ficam em casa e não buscam o azeite do Espírito Santo. A televisão atrapalha esse tempo que a pessoa tem de buscar a Deus. Veja o que diz em Mateus capítulo 6, verso 22 ao 23. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Os olhos que assistem à televisão não podem ser bons. Primeiro, os olhos que têm prazer de ver a nudez e a prostituição não são bons, porque é através dos olhos que a imagem daquilo que foi mostrado vão para o coração. Isso leva a pessoa a praticar o adultério e a prostituição. Então o corpo irá ficar mal, porque veio o desejo e a prática do ato. O que passa na televisão é só pornografia e maldade. A igreja tem que se livrar dessas imundícias. Se os teus olhos forem bons, todo o corpo terá luz. Uma pessoa que não assiste televisão não vai ter esses desejos que as novelas e filmes incitam. A pessoa é lavada mentalmente dos pensamentos da maldade. Muitos crimes arquitetados que acontecem no mundo real muitas vezes vêm de filmes de psicopata e terror, novelas e outros. Uma pessoa que tem os olhos bons nunca assistirá à televisão, porque a sua alma não tem prazer para com o pecado. Uma pessoa que tem os olhos bons nunca manchará a sua visão com coisas fúteis, porque o seu corpo terá luz. E essa luz é o Espírito Santo de Deus que se agrada com a santidade dos olhos, daquele que purifica o seu lar, tirando os ídolos de carne da mídia. No último verso do versículo 23, diz: Se portanto a luz que em ti há são treva, quão grandes serão tais trevas. Aqui fala que o irmão que diz que tem a luz de Deus na sua vida e assiste essas coisas, a luz de Deus não há na vida dele, mas sim há trevas. E quão grandes são essas trevas. Ele tem prazer de assistir à televisão, está apoiando o pecado, dando audiência para a destruição. Veja o que diz em Mateus capítulo 5, verso 29. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranque-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o corpo ser lançado no inferno. Quem disse que aquilo que assistimos não nos condena? Porque o que os olhos vê,
O coração deseja e o corpo reage. Seria fácil vermos e o nosso corpo não reagisse. Se aquilo que vemos não fosse sério, Jesus não teria falado duramente. É melhor evitar assistir para que o corpo todo não fique contaminado e condenado. A Igreja de Cristo tem que fazer um esforço de não assistir para que o corpo seja salvo. Então, na luta entre a carne e o espírito, a televisão sempre ajudará a carne. E quem realizará as obras da carne não herdará o reino de Deus. A televisão prega os seus conceitos e os demônios trabalham em cima daquilo que foi pregado. A televisão planta a sua semente e os demônios dão crescimento. Veja o que diz em Mateus capítulo 3, verso 10. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produzir bom fruto, é cortada e lançada no fogo. A televisão planta a semente má no corações das pessoas. Essa semente vira uma árvore que dá fruto má. Então é cortada, ou seja, morta e lançada no fogo do inferno. Mas quando a palavra de Cristo é plantada, o Espírito Santo dará o crescimento e a árvore dará bons frutos. Veja o que diz em Gálatas capítulo 5, verso 22 ao 23. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei, ou seja, a lei do pecado perde o seu poder. Tudo isso que foi falado, a televisão prega contra. A televisão rouba o tempo, tira o tempo de ler a Bíblia e orar. Isso acontece àqueles que dão mais ouvido à televisão todos os dias e vai poucas vezes na igreja e não ora. Às vezes o trabalho tira o tempo da pessoa, está todos os dias na igreja, mas o pouco de tempo que ele tem, não vai à igreja para ficar assistindo. O dia da sua folga não tira para adorar a Deus, ler a Bíblia, orar e louvar. Tudo isso pode ser feito no lar, antes de ir para a igreja. A televisão congela a vida espiritual, tirando o tempo que era para ser dedicado a Deus. Muitas novelas, filmes e desenhos são oferecidos pelo diabo. A pergunta é, por que eles oferecem essas oferendas antes de pôr na televisão? Porque eles sabem que todos vão assistir tudo que passa na televisão. Se ninguém assistisse à televisão, eles não ofereceriam suas novelas e seus desenhos. E tudo aquilo que é oferecido ao diabo é para prejudicar a pessoa. A legião de demônios age na vida das pessoas por causa da oferenda. Tudo aquilo que é oferecido às forças do mal é maldito. Veja o que diz em 1 Reis, capítulo 15, verso 11 ao 12. O rei Asa fez o que era reto a Deus, tirou da terra os rapazes escandalosos e tirou todos os ídolos que seus pais fizeram. Faça o que é reto ao Senhor e tira tudo aquilo que é maldito do seu lar. O rei Asa removeu os ídolos da sua casa, do templo de Deus, e os que estavam espalhados nos montes. E ídolos hoje são os que trabalham na televisão. Quem remove a televisão está removendo não só o aparelho, mas os famosos da sua casa. Os ídolos estão na mídia, porque a televisão tem a função de promover e produzir ídolos que roubam o lugar de Deus. Assim como Satanás, que um dia quis roubar o lugar de Deus, quantas pessoas pobres e anônimas viram celebridades de um dia para o outro. A televisão é o único meio de comunicação que dará fama para as pessoas. E quem escolher esse caminho perderá a salvação. Quem tem um sonho de ser ator, atriz, jogador ou cantor do mundo, veja o que diz em Mateus capítulo 4, verso 8 ao 9. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares.
O diabo ele dar glória e fama se adorar a ele, e muitas pessoas famosas fazem pacto para ter tudo isso. Mas o diabo perdeu o seu lugar no céu porque quis roubar a adoração para ele e foi atirado para baixo. Os famosos da mídia também roubam a adoração para eles e vão ser atirados para baixo, que é o abismo infernal. Veja o que diz em 2 Reis, capítulo 18, verso 4. Ezequias tirou os altos e quebrou as estátuas, e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaço a serpente de metal que Moisés fez, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe clamavam Neustã. Ezequias tirou os ídolos dos montes, quebrou e derrubou os ídolos dos bosques abaixo, ou ao chão, fazendo em pedaço, porque até aquele dia o povo de Israel o adoravam. As pessoas do seu lar só ficarão livres quando você tomar uma atitude de remover o mal de dentro de sua casa. O povo de Israel era o povo de Deus e sabiam que a idolatria era pecado desde o dia em que saíram do Egito, mas mesmo assim eles tinham essa fraqueza, mesmo sabendo que é pecado, eles não queriam largar. O povo de Deus hoje, a Igreja de Cristo, sabe que a televisão induz ao pecado, assim como os ídolos de Israel induzia ao pecado. A igreja sabe que a televisão não é de Deus, porque a igreja no Brasil nasceu com essa mentalidade há mais de 100 anos atrás. A igreja sempre foi contra a televisão, assim como os pecados que a televisão ensina através dos filmes e novelas é um abismo. E sabemos que um abismo chama outro abismo. Aquilo que a televisão passa chama para a vida da pessoa, ou seja, muitas pessoas são induzidas a fazer a mesma coisa. Veja o que diz em Salmo 42, verso 7. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. A palavra catadupas significa queda d'água. Os ruídos das quedas d'água, todas as tuas ondas passam sobre a pessoa. As ondas do mal e toda a turbulência da televisão atinge a pessoa. O abismo que passa na televisão chama um abismo para o lar e a vida da pessoa. Para muitos, a televisão é inofensiva, apenas um aparelho de entretenimento. Mas o seu poder de convencer as pessoas a praticarem tais coisas inconscientemente é grande. Quantas pessoas xingam ou fazem algo inconsciente, sem querer fazer, acaba fazendo porque a mente da pessoa está doutrinada pela televisão. Costumes é algo que se aprende e acaba fazendo parte da vida da pessoa. E quando a mente já se acostumou com coisas ruins, a pessoa só faz coisas que desagradam a Deus. Esses atos acabam sendo automáticos, porque a nossa natureza já foi programada para isso através do nosso cérebro. O nosso cérebro é uma máquina que controla o nosso corpo, a nossa personalidade e natureza. Veja o que diz em Isaías capítulo 5, verso 9. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal. Quem faz da escuridão luz e da luz escuridão, e fazem do amargo doce e do doce amargo. A televisão prega os seus costumes, e muitos que querem praticar os costumes da televisão estão chamando esse mal de bem. E quando a palavra de Deus prega contra o pecado, muitos dizem que a Bíblia é homofóbica e se rebelia contra a palavra. Chama o bem da Bíblia de mal. Preferem andar naquilo que a televisão prega, achando que é a melhor coisa. Fazem da escuridão a luz, dizendo que essas práticas do mal é boa. Querem andar no caminho de Deus, mas não quer deixar de dar audiência e apoiar a mídia suja. O caminho de Jesus é estreito, por isso as suas palavras são amargas, mas muitos fazem do amargo doce. Faz o caminho de Cristo
enlarguecer, fazendo aquilo que é difícil ficar fácil. Querem praticar as coisas do mundo e de Deus. Não querem renunciar aos costumes do mundo, imitando os atores e atrizes de televisão. O caminho do mundo é doce, porque ele oferece todos os desejos da carne. Mas esse caminho doce que o mundo e a televisão ensina, muitas pessoas fazem desse caminho a verdade de suas vidas, fazendo do doce, que é a mentira, ser o amargo, que é a verdade. Se você não apoia as coisas erradas, não assiste esse aparelho, não dê legalidade para os demônios trabalhar no seu lar. Veja o que diz em Colossenses capítulo 3, versos 5 ao 6. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Os olhos são membros do nosso corpo que não pode ver coisas imundas. A televisão induz a impureza, o apetite desordenado que pode ser a orgia e vício do sexo. A televisão ensina a idolatria, ou seja, fazem ídolos como cantores e atrizes, apresentadores e jogadores. A televisão induz a prostituição e a vil concupiscência, que é desejo sem limite e imoderação. Veja o que diz em Gálatas capítulo 5, verso 16 ao 21. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lasciva, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ira, peleja, dissensões, heresia, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisa semelhante a essa, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. No verso 18 diz: só os que são guiados pelo Espírito Santo não estão debaixo da lei. A lei é a mesma coisa do pecado, porque leva a pessoa a ser condenada. No verso 17 diz que o Espírito e a carne lutam para ver quem vai vencer. Se a carne vencer, o indivíduo fará coisas que alimentem os desejos da carne. Se o Espírito vencer, o indivíduo fará somente aquilo que a palavra manda. A televisão induz a praticar as obras da carne, por isso que ela não serve para o cristão. Dando continuidade à parte 3. Por isso que no lar de muitos crentes há paz, porque ele é obediente à palavra de Deus. Mas quando há uma televisão no seu lar, uma legião sai do inferno através desse portal e entra para dentro das casas. Por isso que muitos irmãos oram para Jesus libertar sua família, seus filhos, e há muita briga entre casais. Há uma batalha espiritual dentro do seu lar. Esses demônios assolam os lares com enfermidades e colocam uns contra os outros. Quando o crente ora, Jesus envia o seu anjo para expulsar os demônios através das orações dos crentes, porque ele ouve o clamor e tem misericórdia. O anjo expulsa os demônios do lar por causa da oração do crente. Por algum momento, o lar fica calmo, mas quando o crente liga a televisão, outra legião de demônios começam a entrar. O crente ora e de novo o anjo expulsa, mas quando ele liga a televisão, outra legião entra. É uma guerra que sempre vai continuar, nunca irá terminar por causa da televisão. Muitos crentes oram e acham que Jesus não está ouvindo a sua oração, porque a guerra nunca acaba.
É claro que Jesus está ouvindo e agindo. Ele manda a bênção, mas os irmãos atraem mais demônio para a sua casa, que colocam barreira nas bênçãos que Jesus já entregou. Muitos irmãos não param e refletem sobre a televisão e ignoram aquilo que ela pode fazer. Muitos não tratam a televisão como um inimigo espiritual. Depois que os filhos caem na prostituição e vício, não sabem o porquê e ainda acham que Deus é culpado quando vem o mal. Deus não se responsabiliza por aquilo que ele alerta. Deus não quer que os crentes assistam a televisão. Ele está alertando para que os irmãos venham se libertar desse mal. Depois que vem o mal, não diga que Deus não avisou. Ele não vai livrar do mal aquilo que ele pede para lançar fora. Aquilo que é para nós se libertar, Deus nos dá o livre arbítrio de escolha. Mas aquilo que não está ao nosso alcance, o próprio Deus, ele nos liberta. Muitos casais evangélicos estão se divorciando. É só analisar quem está destruindo o lar. Criar os filhos no caminho de Jesus com aparelho de televisão é difícil. Esse aparelho atrapalha a vida espiritual não só dos filhos, mas de todos aqueles que assistem. Muitos irmãos estão desanimados na igreja e não oram mais. Os demônios matam as forças daqueles que assistem a televisão. Disfarça desse portal do inferno, feche essa entrada de demônios e irão ver a mudança de Deus na sua vida espiritual. Haverá transformação na vida daqueles que moram na sua casa. A paz entrará no seu lar e aquele desânimo de orar e ir à igreja vai sair. Aquela fraqueza espiritual vai sair da sua família. Quando esse aparelho do inferno for arrancado de sua família. A televisão é uma prisão espiritual. Veja o que diz em Salmo 69, verso 2 ao 3. Atolei-me em um profundo lamaçal, onde se não pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. Estou cansado de clamar. Secou-me a garganta, os meus olhos desfalecem esperando o meu Deus. A televisão atola e prende a pessoa no profundo lamaçal, tirando o tempo de ler a palavra e orar. Muitos irmãos não vão à igreja por causa da televisão. Quem assiste à televisão não pode estar em pé, ou seja, a sua vida espiritual não fica em pé. Quem assiste à televisão entra na profundeza das águas, onde a corrente leva, ou seja, a corrente de ideologia satânica carrega qualquer pessoa. Primeiro prende e aprisiona, depois leva para o abismo. Veja o que diz em Salmo 69, verso 14 ao 15. Tira-me do lamaçal, e não me deixes atolar. Seja eu livre dos que me aborrecem, e das profundezas das águas. Só Deus pode tirar o homem da prisão em que ele está, e daquele que o aborrecem. Quem aborrece são todos aqueles que induzem o homem a errar. As novelas e seus atores aborrecem a todos que assistem. No verso 15 diz, não me leve à corrente das águas, e não me sorva no abismo, nem o poço cerre a sua boca sobre mim. A corrente é a força diabólica que arrasta a pessoa para o pecado. O abismo, o poço e sua boca é o inferno, que traga as pessoas que são arrastadas pela corrente do mal. A televisão, ela tem o poder de arrastar, porque ela induz. A sua corrente leva muitos ao inferno. Essa corrente do mal que a mídia possui é forte e muitos subestimam. Os 4 inimigos mais fortes para o crente enfrentar são a televisão, o mundo, ele mesmo e Satanás. Quando surgiu a primeira televisão, o que aconteceu foi que aos poucos Satanás foi quebrando a resistência até todos aceitarem a televisão.
A igreja de hoje sabe que a televisão não é boa, porque a herança dos primeiros irmãos que pregavam contra a televisão foram passada. Nos dias de hoje, a maioria dos irmãos, mesmo sabendo que a televisão é inútil, eles têm em suas casas. O povo de Israel sabia que adorar imagem é pecado, mas mesmo assim eles tinham esses ídolos em seus lares. O único jeito deles se libertarem era destruindo as imagens. O povo de Deus sabe que a televisão não é boa, mas não tem coragem de removê-la. O povo de Israel não tinha coragem de remover os ídolos, mas sempre alguém de atitude como Ezequias teve coragem de quebrar e fazer em pedaços. O que falta na igreja de hoje é atitude para remover esse aparelho. O povo de Israel adotaram os ídolos dos cananeus, e o povo de Israel era de Deus, e o povo cananeu não era de Deus, mas mesmo assim o povo de Israel adotaram os ídolos dos cananeus e seus costumes. A igreja de hoje tem adotado os ídolos do povo do mundo através da televisão. Por isso que a igreja tem que remover os ídolos de carne que estão em suas casas através da televisão. Esses ídolos de carne estão nas novelas, filme, música e futebol. Veja o que diz em 2 Crônica, capítulo 34, verso 3 ao 7. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi seu pai, e no 12º ano começou a purificar Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques, e das imagens de escultura e de fundição. E derribaram perante ele os altares dos Baalins, e cortou as imagens do sol que estavam acima deles, e os bosques, e as imagens de escultura e de fundição quebrou, e reduziu a pó, e o aspargiu sobre a sepultura dos que lhe tinham sacrificados. No verso 7 diz: E tendo derribado os altares e os bosques e as imagens de escultura, até reduzi-lo a pó, e tendo cortado todas as imagens do sol em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. Josias destruiu todas as imagens e altares, reduzindo a pó, fazendo uma purificação nos altares, bosque e o templo de Deus, fazendo assim uma limpeza na terra de Israel. A igreja de hoje não pode ter aquilo que traz maldição em sua casa, e muitos dizem: o que tem a ver um aparelho de televisão? Que perigo pode oferecer à nossa vida? É apenas um eletrodoméstico. O aparelho não vai fazer mal, mas o que passa nele sim. Os maus exemplos que dão, fora as oferendas que atraem coisas ruins a partir das novelas. As novelas oferecidas são para ganhar audiência. É a mesma coisa uma imagem de escultura. Uma imagem não vai fazer nada, mas os demônios que estão por detrás da imagem vai trazer problemas e maldições. Os demônios trabalham por trás das imagens porque sabem que existem milhares de devotos. Os demônios não podem receber a adoração e se escondem por trás das imagens para receber a adoração. As imagens não faziam mal ao povo de Israel, porque eram deuses mortos, mas o povo se inclinava perante elas. Por isso que Deus mandava tirar as imagens. Um pedaço de metal, ferro ou prata não pode prejudicar a igreja, mas quando há uma inclinação por esse objeto, é melhor se desfazer. A televisão é um grande meio de inclinação das pessoas. Não há quem consiga ficar sem assistir, tendo uma em casa. Josias fez uma purificação, se libertando desses deuses mortos e inofensivos. Esses deuses, mesmo não podendo fazer nada por ninguém, causavam um grande estrago na vida espiritual de todos. Como Josias, temos que se purificar daquilo que não agrada a Deus. Por mais que simples e inofensiva seja a televisão para muitos, dizendo que é apenas um entretenimento, a televisão faz grande estrago na vida espiritual dos crentes. Para os olhos carnais, a televisão é inofensiva, mas para os olhos espirituais, a televisão é uma grande arma do inimigo.
Uma imagem de escultura é inofensiva, mas o demônio que age por detrás dela traz maldição. Assim é a televisão, ela é inofensiva aos olhos, mas o demônio que está por detrás desse aparelho causa grande estrago também na vida dos crentes. Por causa da televisão, as crianças não sabem diferenciar o caminho a seguir. Mesmo que os pais e o ministério ensinem a palavra, a televisão também vai querer ensinar a sua verdade. Quando a criança estiver crescendo, vai escolher a verdade mais fácil de seguir. A igreja tem que renunciar aos ídolos do seu lar em prol de sua família. A palavra de Deus diz: ensina o seu filho o caminho em que deve andar. Como você pode ensinar o seu filho o caminho que ele deve andar se a televisão ela traz esse impedimento? Na família tem sempre uma pessoa que está mais fraca espiritualmente ou